Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou comentar sobre a atualização 4.7.2 do plugin Rifa. A atualização essa que atualiza várias mecânicas e adiciona várias funcionalidades novas aí para o nosso plugin. E nesse vídeo eu vou demonstrar aqui como que funciona todas essas coisas novas e como que a gente usa, quais são as configurações e tudo mais. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu estou em um site aqui que já está com o plugin atualizado. Eu estou usando um tema qualquer aqui, que não tem cabeçalho nem rodapé, só para mostrar aqui a rifa. Obviamente as cores, vocês já sabem que vocês podem mudar, as configurações dos números, etc. Eu estou com uma aqui já criada usando o modelo 6. E vamos lá ver o que a gente tem de novo aqui para a gente experimentar. Primeiro de tudo, vocês vão notar que a aparência aqui dos campos do plugin Rifa foram reorganizados e tiveram a sua interface melhorada para que fique mais fácil de entender quais são os campos e como editá-los, né? Então as sessões agora são divididas em abas: disponibilidade, configurações, cores e extras, e todos os campinhos ficam aqui dentro agora de um formato mais fácil de visualizar. Tá? Os campos são os mesmos, né, aqueles que já existiam, mas tem alguns campos novos que é o que a gente vai estar dando uma olhada aqui agora. Tá bom? Vamos lá. Aqui na primeira aba a gente tem a disponibilidade, aqui continua toda a mesma coisa, né? Aqui em configurações a gente vê todas as configurações disponíveis aqui dentro para a edição da rifa em si, aqui no produto WooCommerce. A primeira coisa que vocês vão notar de diferente aqui no número de dígitos por cota, a gente adicionou a opção do número 2, ou seja, para que tenha só 2 dígitos por cota, que às vezes você vai vender uma quantidade pequena de números e não quer colocar tipo 001, 002, então tem a opção agora de ter 2 dígitos para ficar 01, 02, 03 e por aí vai, tá? Agora a gente tem uma opção que permite que se você vai querer ou não ter a cota número 0, né? Por padrão aqui na minha rifa eu tenho o número 0, mas vamos supor que você não quisesse ter o número 0. Então tem aqui agora, ó, exibir cota número 0, por padrão eu vou marcado como sim, mas você pode vir aqui e marcá-la como não, né? Vou atualizar aqui a página, o meu produto e-commerce, e aí a minha rifa ali não vai ter mais o número 0 disponível. Então, por exemplo, eu vou atualizar aqui a página, espera que ele carregar. Acho que a minha internet deu uma... Ok, já tá, foi. Agora eu vou atualizar aqui a minha página, aqui da onde eu coloquei a minha rifa de exemplo. Ele vai carregar ali para mim os números, ó. E repara que não tem o número 0. Só um ponto importante, por mais que não esteja disponível o número 0, tá? Ele ainda é usado na contabilidade dos números. Então, por exemplo, nessa rifa de exemplo eu coloquei 25 números, e aí repara que aqui está aparecendo só 24, mesmo com o 0 estando ali, aqui, né, aliás, oculto. Né? Então, por exemplo, por mais que eu tenha colocado ocultar o número 0, eu coloquei 25 números, não vai aparecer até o 25. Né? Então, vocês, por exemplo, se você quer que fique do 1 ao 25, você precisa colocar 26 números, mesmo que a cota 0 esteja oculta, tá bom? Uma outra opção para essa mesma cara ainda, exibir cota número 0 padrão como não, eu posso também colocar sim, mas no final. Exemplo, vou atualizar aqui, o número 0 vai estar presente, mas ao invés dele ser o primeiro número que aparece ali na exibição, ele na verdade vai aparecer por último, lá no final de todos os números. Vou atualizando aqui o meu produto e-commerce. Atualizei, vou atualizar aqui a minha página onde eu estou colocando aqui, onde eu coloquei meu produto rifa. Ele vai aparecer ali para mim os números, ó. Repara que o número 0 está aqui disponível, ó, mas ele está aparecendo no final, ao invés de aparecer aqui no primeiro. Dependendo do tipo de jogo que você está fazendo, ou mesmo configuração que você quer fazer, agora você pode colocar o número 0 no final, ao invés de colocar no início. Uma coisa importante sobre essa configuração, aqui no meu exemplo eu tenho 25 números só, mas vamos supor que você colocou uma quantidade grande de números, tipo, sei lá, 8.000 números. O número 0, quando eu digo no final, não é no final do 8.000, é no final da exibição. Então aqui, mesmo se eu tivesse 8.000 números, estaria aqui o 1, etc. Aqui estaria o último número correspondente e o 0 depois. E quando eu colocasse carregar mais números, ele ia colocar depois ali do número 0. Tá? Voltando aqui nas configurações, eu vou colocar aqui exibir o número 0 normalmente, tá? E vou para uma outra opção. Aqui no números únicos, no campo novo, vem como padrão sim único. O que significa sim único? Que apenas um cliente pode comprar um determinado número.
Aqui no meu exemplo mesmo, eu tenho aqui o número 1 e o número 7 que já estão comprados por alguém. Esses números eu não consigo comprar. Se eu clicar aqui no número 7, eu não consigo comprar ele, alguém já comprou. Então, nessa opção, se você quiser que os números possam ser compartilhados entre mais de um usuário, você pode vir aqui e marcar não compartilhado. Ou seja, o mesmo número pode ser comprado por mais de um cliente. Eu vou atualizar aqui o meu produto, e aí mesmo que alguém já tenha comprado um determinado número, eu posso ali comprar esse número também. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, vou atualizar aqui o meu produto. Vou vir aqui na página onde está a exibição da minha rifa. Ele vai carregar os números ali para mim. E olha só, primeiro você já notou que as abas aqui em cima sumiram, tá vendo? Por que essas abas ali sumiram? Porque agora eu não tenho mais números que estão indisponíveis, por exemplo, porque alguém já reservou. Então os números ficam sempre todos disponíveis. Então se eu clicar aqui no número 1, por exemplo, que já comprou, ó, repara que alguém já comprou, tá até verdinho aqui, mas ele disponibilizou para mim comprar aqui, ó. Total das umas cotas, aliás, vou comprar o número 7. Também disponibilizou ali para mim. Entendeu? Então, ou seja, eu posso comprar números que já outras pessoas tenham comprado. A única ressalva que eu faço sobre isso é que vocês, na hora de for fazer os sorteios ou pesquisar por um número, ter a consciência que o mesmo número pode ter sido comprado mais de uma vez. Tá? E isso também tem que ser visto com atenção por causa da quantidade em estoque. Porque, por exemplo, vamos supor que você está vendendo 1000 números e você fez 1000 vendas, não significa que você vendeu todos os números, já que algumas vendas podem ter tido comprados o mesmo número mais de uma vez. Então, usar com atenção aí essa nova funcionalidade, tá bom? Eu vou desmarcar aqui essa opção, então vou colocar aqui números únicos, sim, único, ou seja, eu quero que o usuário compre um único número que pode ser comprado por um único usuário, tá bom? Agora você tem aqui o tipo de cota, tem cota quadrada, cota redonda, que já tinha, e agora tem uma nova opção chamada cota com imagens. Cota com imagens significa que em vez de você exibir o número, por assim dizer, da cota por padrão, você pode exibir uma imagem no lugar dela. Obviamente que, como são imagens, não é ideal que você use essa opção para, por exemplo, uma quantidade enorme de números. Vai vender 500 números, 1000 números, 10.000 números, não faz sentido você colocar cota por imagens, porque você vai ter que cadastrar essas 1000 imagens. No meu exemplo, como eu estou com 25 números, faz sentido eu usar cota com imagens. Quando você colocar cota com imagens, você vai vir aqui na aba Extras e vai fazer o upload das imagens, onde o número correspondente aqui vai corresponder ao primeiro número disponível da sua rifa. Quando eu digo disponível, o número que você colocou de quantidade. Então, se você colocou 25 números, a primeira imagem para o primeiro número, pode ser o 0 inclusive, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e por aí vai. Claro que a imagem, idealmente, aqui eu coloquei a imagem aqui de exemplo, idealmente você vai colocar uma imagem que ilustre o número que a pessoa está selecionando, porque na página não vai aparecer essa informação. Então é interessante que na imagem tenha ali o número específico que você está indicando e por aí vai. E uma coisa importante é que todas as imagens tenham o mesmo tamanho. Não importa o tamanho que você vai querer utilizar, mas que todas elas sejam iguais para que tudo fique alinhado, tá bom? Eu já cadastrei aqui as 25 imagens, tá? E ele está dando aqui um exemplo aqui para mim, né? Caso tenha selecionado a opção cota com imagens, no campo tipo de cota, nesses campos abaixo você pode adicionar as imagens correspondentes. E aqui nas configurações, ele fala, se você selecionar cota com imagens, recomendamos usar uma quantidade pequena de números, que foi o que eu já comentei, e se possível, usar o layout 6, né? O que é o mesmo que eu já estou usando ali. Por quê? Porque o layout 6 vai deixar com as imagens melhores ajustadas para essa exibição ali das suas imagens. Vamos ver como vai ficar? Eu vou atualizar aqui o meu produto e-commerce. Ele atualizou, vou vir aqui na página da minha rifa, vou atualizar aqui também. E olha só o que vai acontecer na minha página agora. Repara que todas as minhas cotas não tem mais um número, aparecem as imagens que eu coloquei. Essas que estão aqui em cinza é porque alguém já comprou elas. Então ele está indicando ali que está indisponível para poder fazer a compra. Se eu clicar nas outras imagens, por exemplo, eu clicar nesse produto, nesse número aqui, é o número 12. Tá vendo? Ele selecionou ali para mim o número 12, eu posso clicar em mais números aqui e tal. E ele vai indicando ali para mim. Por isso que eu falei que na imagem que você sobe, é interessante que você indique o número na próprio desenho da imagem, para a pessoa saber que o 12, 19 corresponde a tal, tal, tal. Entendeu?
para o usuário saber o que ele está fazendo, o que ele está selecionando. E por ser imagens, né, então o formato aqui muda, mas as outras abas continuam a mesma dinâmica. Tá vendo? O reservados ali, os livres ali, né, ou todas, para a pessoa entender o que está acontecendo ali na página que ela está visualizando das suas rifas. Entendeu? Diógenes, não quero mais usar imagens. Como que eu desativo isso? Primeiro, vem aqui com o tipo de cota com imagens, coloca a cota quadrada normal, né, ou cota redonda. Lembrando que se você usa o modelo 5 por padrão redondo, o modelo 6 por padrão quadrado, né, então, mas só para você saber aonde que você coloca essa opção, tá bom? Se você usa a extensão adicional números aleatórios, vale lembrar que as opções de números aleatórios também foi alterada, tá? Então fica dividido por abas também e tudo mais. E por último, nessa atualização a gente tem uma integração com a Loteria Federal. Então na página do produto e-commerce aqui, lá na parte de baixo, logo depois vão ter que exportar números rifa para Excel, sortear o número de participantes, e aqui a integração à Loteria Federal, que ele puxa automaticamente aqui o resultado do último sorteio da Loteria Federal disponível. Então, por exemplo, o último sorteio foi dia 5/7, concurso 5779, o valor do prêmio, o maior prêmio, né? E os 5 números que saíram. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto resultados. Entendeu? E aí você já pode saber o número que foi, e aí se for o caso, você pode ir lá pegar o número que você quer, no caso aqui de sorteio, ir lá no menu do plugin rifa e escolher ou localizar a pessoa que comprou eventualmente esse número ou a dezena que você fez pegou o resultado aqui. Putz, Diógenes, eu não queria o sorteio do dia 5, eu queria um sorteio de outra data, como é que eu pego? Carregar sorteios anteriores, quando você clicar aqui nesse botão, ele vai carregar ali para você, ó, e ele vai trazer o concurso anterior a esse. Então, se foi dia 5/7, teve um dia 1/7, o 5, 7, 7, 8 e os dezenas correspondentes. Você pode ficar carregando aqui os sorteios anteriores sem problema, tá? Se tiver um novo sorteio, obviamente vai mudar aqui automaticamente. Então você pode puxar aqui todos os sorteios da Loteria Federal que você quiser, que ele vai ter integração ali direta para puxar esses resultados. Então, por exemplo, estou ali pegando, tá vendo, 21/6, vamos pegar mais alguns aqui. Vou pegar vários sorteios aqui da Loteria Federal. Tá vendo? Eu peguei aqui o último 14/6, ó, 5773, os números que saíram e por aí vai. Tá bom? Bom, é isso. Essas são as novidades dessa versão. Para quem já tem o plugin original aí, já vai conseguir atualizar aí pelo próprio painel administrativo do WordPress. Tá bom? E aí qualquer dúvida adicional, eu estou à disposição.